Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vocês estão bom? Para mim é um privilégio estar aqui, ministrando a palavra do Senhor e o convite que o pastor me fez. Nessa comemoração de 29 anos da Igreja do Betel de Suzuka. Para mim é uma honra. E quando ele me fez o convite, e ele me deu o tema, eu falei, um bom tema. Mas depois que eu fui ver o texto mesmo, eu falei, complicado o tema. Mas não é eu, é aquilo que o Espírito Santo quiser falar com a igreja. Nós vamos ouvir. Então, eu quero já convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Lucas 12, que é o tema, versículo de número 35, até o versículo de número 48. Amém, irmãos? Vocês estão empolgados? Eu confesso que quando as crianças, os irmãos começaram aqui a cantar, eu fiquei empolgado. E dá vontade de dançar também. Mas só que a idade já não é tão assim. Então a gente só fica balançando só o coração. Mas eu fiquei empolgado. E quando eu vejo as pessoas empolgadas, as crianças empolgadas assim, isso é bom. Isso é muito bom. Lucas 12, 35 ao 48. O título aqui da minha Bíblia está assim: estejam preparados para a vinda do Senhor. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperasse o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. E eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os seus servos que estiverem prontos. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhe digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começará a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera, em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Vamos orar. Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ler o Teu texto, a Tua santa palavra.
Senhor, o teu divino Espírito Santo continua tendo liberdade em nosso meio, em nossa vida, para nos fazer entender e compreender o que você quer falar conosco através da tua palavra. Que todas as vozes sejam silenciadas, que permaneça simplesmente a tua voz, que nosso entendimento, o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra e ouvir a tua voz e aplicar em nossas vidas. Continue conosco como o Senhor está desde sempre. Nós te rogamos que precisamos cada vez mais do Senhor em nossa vida, mais do que nunca, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus está aqui nesse texto, ele está fazendo uma pregação. E ele está continuando essa pregação, e essa pregação parece que foram separadas em alguns tópicos, alguns temas. No capítulo 12, logo nos primeiros versículos, ele já está chamando a atenção dos ouvintes ali a respeito da hipocrisia, a respeito do fermento dos fariseus. Falou, tome cuidado, aquilo que é feito escondido, um dia vai vir à tona. Aquilo que é feito às escondidas, ali para que ninguém possa perceber e ver, vai um dia ser revelado. Então ele chama a atenção a respeito da hipocrisia dos fariseus, da uma religião aparente, mas o coração era complicado desse povo. Era elite religiosa, era um povo santo aparentemente, porém eles tinham alguns maus comportamentos na vida deles. E nessa pregação, aí Jesus continua, ele falou, toma cuidado com o fermento dos fariseus e tome cuidado com o excesso de preocupações que vocês têm com apego às coisas materiais, dinheiro. Tome muito cuidado, porque nessa pregação ele foi interrompido e falou, Senhor, o negócio é o seguinte, fala para o meu irmão lá dividir a herança comigo, porque ele não quer dividir a herança. Aí Jesus chama a atenção dele a respeito disso, de todos os ouvintes, a respeito o cuidado excessivo, esse amor excessivo aos bens materiais, esse materialismo, o dinheiro. E não somente isso, mas Jesus continua pregando, tome cuidado com a ansiedade. Não fique preocupado com as coisas que você quer, aquilo que você está precisando. Tome cuidado com a ansiedade. Então ele faz essa pregação e ele chama mais atenção a respeito do perigo, das consequências que iam vir daqueles que decidissem seguir esse caminho da hipocrisia religiosa, do apego ao materialismo e aqueles que tinham uma vida totalmente complicada, que era a preocupação em excesso, ansiedade. E ele vai trazendo essas pregações e vem falando por tudo. E ele chama a atenção assim, o coração de vocês deve estar apegado em outras coisas, nos tesouros celestiais e não nessas coisas passageiras. No versículo 34, ele falou assim, o coração de vocês vão estar revelado naquilo que ele está sendo apegado. O coração de vocês vai denunciar a vocês aquilo que vocês são, aquilo que vocês porque as atitudes é um reflexo daquilo que está no coração de vocês. Por isso que no versículo número 34 falou, para onde estiver o vosso tesouro, aí está o coração de vocês. Aí ele chama atenção e ao mesmo tempo agora nesse versículo de número 35, ele fala assim, estejam preparados, estejam seus lombos vestidos, estejam acesas as suas lamparinas, ou as suas lanternas estejam preparadas. Então ele está falando assim, vocês estão apegados a outras coisas, mas tem alguma coisa que vocês estão deixando de se preocupar, se preparar. A preparação de vocês terá um encontro no futuro, e esse encontro vai ser inevitável. Vocês estão preocupados com a herança, com dinheiro, com ansiedade, com tantas outras coisas, preocupados com a aparência religiosa, mas está chamando a atenção aqui, Jesus, sobre a prontidão da vinda do Senhor. Vocês não têm preocupação com isso?
Vocês estão vivendo de qualquer maneira, vocês estão vivendo de uma vida como se limitasse simplesmente nas expectativas suas aqui. Então, o seu coração de vocês estão mostrando que vocês estão em outro lugar. Aí, então, Jesus falou assim, esteja pronto para a vinda do Senhor. Fazendo o quê? Vislumbrando, contemplando essa promessa que a qualquer hora ela vai acontecer, quando o Senhor virá buscar a tua igreja. Os santos que tiveram um encontro com Jesus, a igreja remida no sangue de Cristo, ela vive aqui, mas vislumbrando que um dia o Senhor deles, o Senhor nosso, o Senhor desta igreja, vai vir nos buscar. Essa é a promessa principal que arde e deve estar ardendo continuamente no coração do cristão. Então, o cristão que tem essa vida, esse negócio ardendo no coração, ele não vive se apegado ao dinheiro, não vive se apegado à ansiedade, nem preocupado com as coisas com aparência religiosa. Ele não vive igual Pedro escreveu na segunda carta 3,14. Quando vocês, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles seja o quê? Achados imaculados, irrepreensível e em paz. A preocupação do cristão que nasceu de novo, que teve um encontro com o Evangelho, ele não está preocupado com o que ele vai ter, com o que ele vai perder, com o que ele vai ganhar, mas ele está preocupado em quando Deus vier, quando Cristo vier e buscar a tua igreja, se vai encontrá-lo imaculado, irrepreensível e em paz. Essa deve ser a nossa preocupação, porque esse encontro é inevitável. Vai acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, nós não sabemos. Então, qual é a nossa preocupação? Jesus está falando para eles, estejam cingidos os vossos lombos e as lâmpadas, estejam prontos e alerta. Ou seja, esteja pronto para qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer tempo e em qualquer lugar. Essa deve ser a prioridade de nós como cristãos, de nos preocupar no relacionamento com Deus, no que diz respeito à igreja. Mas parece que nós estamos tendo uma percepção que alguns de nós cristãos, parece que não estamos preocupados, nem tão pouco com o coração ardendo com essa promessa que um dia Cristo vai cumprir essa promessa de buscar essa igreja. Como que nós sabemos isso? O testemunho, a maneira como eu ando, como eu me comporto, como minha vida de cristã está denunciando se eu tenho expectativa, se eu estou vislumbrando, se eu estou contemplando que esse Senhor um dia virá buscar a sua igreja. Está aqui no versículo de número 1. E a segunda parte aqui que eu aprendi aqui, que estejam preparados para quê? De uma ação imediata. Não é uma coisa que vem com aviso prévio, anunciando, falando assim, vai acontecer amanhã não. Esteja pronto, essa prontidão tem que ser a qualquer momento, tem que ser prontos para atender esse chamado, essa convocação, essa busca da igreja de imediato. E essa palavra imediato é uma palavra que eu gosto muito. Nós estamos lá em Ramamatos fazendo a exposição do livro de Marcos. É a palavra que Marcos mais usa, acho que umas 43 vezes, só falando imediata, logo. Então, o cristão que tem um compromisso com Deus, que nasceu de novo, a preocupação dele é estar pronto e atender esse chamado quando vier essa busca, estar preparado e atender imediato. Isso é a postura de um servo fiel e prudente. Essa é uma preocupação, porque às vezes nós estamos nos preparando para que Cristo venha nos buscar amanhã. É uma preocupação porque às vezes nós nos preocupamos em nos preparar depois. Ou talvez nos preparando para mais tarde, para buscar uma certa idade, a idade avançada. Mas a Bíblia exige, cobre nós cristãos, estar preparado hoje, agora. Essa deve ser a nossa preocupação. A segunda coisa que eu aprendi aqui nesse versículo é que eles não são simplesmente servos trabalhadores, mas servos que aguardam ansiosamente a volta do seu Senhor. Porque eu tenho uma percepção que às vezes nós como igreja, vivemos na igreja, trabalhamos na igreja simplesmente como servos, mão de obras, pessoas que trabalham, que estão trabalhando e fazendo, mas não na expectativa que o Senhor vai vir buscar aqueles que estão sempre em atividade.
Seja pronto. Então essa prontidão está nos cobrando isso aqui. Não simplesmente trabalhadores ou servos que simplesmente é mão de obra na casa de Deus, no reino de Deus. Mas é os servos que estão trabalhando e ao mesmo tempo contemplando e aguardando ansioso que Cristo virá buscar ele a qualquer momento. É uma reflexão, é uma meditação para nós. E o que nós devemos fazer? É fazer igual o Tito escreveu na sua carta, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Nós estamos o quê? Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Isso é servo. Está trabalhando e ao mesmo tempo está aguardando ansioso a busca que o Senhor fará vir para aqui buscar a sua igreja. Essa busca dos santos e dos remidos do Senhor. A reflexão e a pergunta para nós é como que eu e você estamos nessa posição que nós dizemos que somos salvos e crentes no Senhor Jesus. Qual é a nossa postura? Será que nós estamos preparados para essa chamada imediata? Será que nós só estamos trabalhando, mas não temos ansiedade, ansiosos que esse Senhor venha nos buscar? Será que nós estamos prontos, nos preparando, procurando nos preparar para a vinda desse Senhor? É uma reflexão. Porque nós nos preparamos para tudo na vida. Às vezes nós cristãos estamos na casa de Deus, nos preparamos para tudo. Para casamento, para aniversário, para tudo. Eu me preparei esses tempos para morrer. Os irmãos sabem que eu fiquei pedindo oração aí, eu me preparei para morrer. Quando o médico falou assim, ó, você está com um tumor maligno, já falou logo, você está com um tumor maligno. Foi pronto, eu vou fazer tratamento, eu vou morrer, não vou resistir. Então eu já vou preparar a minha esposa, vou escrever uma carta para os meus filhos, eu vou deixar uns vídeos gravados para os meus netos, e vou preparar a igreja, e vou preparar meu culto fúnebre, e vou falar qual é a mensagem que o pastor Diogo tem que pegar no meu culto fúnebre. Eu já tinha falado até quem ia pregar no meu culto. Eu me preparei, eu falei, pronto, eu já estava com a sentença, quando o médico falou, eu já estava com ela, então me preparei. Ele falou, então eu vou preparar a mulher e preparar tudo. Vou preparar a mulher, como que ela vai administrar a verdade, nós não temos dinheiro mesmo, né? Mas tem algumas coisinhas, eu vou administrar as dívidas, eu vou me preparar, estou já tudo preparado, não quero morrer e deixar preocupação com ninguém. Mas aí fica a questão, e como que nós ficamos na preocupação de nos preparar para ter o encontro com o Senhor? Às vezes nós estamos vivendo despreocupado, estamos vivendo como se nada fosse acontecer conosco, ou também acontecer que qualquer hora o Senhor pode buscar essa igreja. Não estamos nos preparando. Então a preparação tem que ser imediata. E a quarta coisa que nós aprendemos é que a candeia deve estar sempre acesa. Qual é o propósito da candeia? É iluminar. É trazer claro, é iluminar. Deixar bem transparente, visível. E o que vai nos fazer manter as nossas candeias acesas, nossas lamparinas acesas? É uma vida de devoção a Deus que começa com oração, prática da palavra e um serviço fiel ao Senhor. Quer manter a sua espiritualidade acesa, a nossa espiritualidade acesa e ardente? Vamos começar a ter na nossa vida devocional oração, prática da palavra e serviço fiel naquilo que Deus confiou em cada um de nós. Isso é manter as nossas lamparinas acesas. Mas parece que nós não estamos preocupados com isso. Versículo de número 36, ele falou assim, seja semelhante ao quê? Aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, aí vocês vão lá e abrem a porta. A primeira coisa que eu aprendi aqui é que a maior parte da humanidade está descuidada e despercebida quanto à volta de Cristo. Só pelo fato de como eles estão vivendo. Não somente eles, mas como nós também, algumas vezes, nós estamos vivendo assim. Despreocupado, descuidado, não estamos despercebidos, não estamos nem aí. E nem estamos atentos ao que pode acontecer. Mas Pedro, quando escreve a segunda carta, capítulo 3, 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, e eles vão fazer o quê? Vão escarnecer andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde quando nossos pais dormiram e todas as coisas permanecem do jeito que estava desde o começo.
Aí eu pergunto, às vezes, eu tenho a percepção que nós estamos vivendo assim também. Nós nos rendemos o que? A consciência da carne, nós vivemos segundo as nossas próprias paixões, os nossos próprios desejos, como se Cristo não viesse buscar a tua igreja. Então é um descuido que nós como cristãos, nós como igreja, às vezes estamos tendo como prática em nossa vida. É um descuidado que tem no mundo, mas a igreja não, ela está sempre atenta. Sempre com os olhos fixos ali. O Senhor virá buscar a sua igreja a qualquer momento. Então, nesses escarnecedores do mundo que não se preocupam, está despercebido com isso, é o caminho que eu e você não podemos trilhar de hipótese alguma. E a terceira coisa que eu aprendi, outra coisa que eu aprendi, a segunda coisa que eu aprendi aqui, que o Senhor quer encontrar os seus servos na mesma postura que Ele o deixou, ou chamou, na mesma postura. Ele deixou como servo, confiou trabalhos a ele, confiou pessoas sob o cuidado dele. Então o Senhor, quando voltar, quer encontrar o servo na mesma postura que ele chamou e ele colocou. Ele não quer encontrar o servo de qualquer maneira, de qualquer relaxado, não. Ele quer encontrar na mesma posição que ele colocou. Aí é uma preocupação, porque às vezes nós não temos essa fidelidade de servo como o Senhor nos colocou. E nós queremos fazer o quê? Deixar de lado e tomar as nossas próprias decisões e fazer as nossas próprias vontades. E quando o Senhor quer encontrar esses servos aqui na posição que Ele o deixou, Ele quer que ele esteja pronto para quê? A primeira coisa é pronto para abrir a porta. Se é servo, está em posição de servo, esteja pronto, e principalmente quando eu bater na porta, você abrir a porta. É a posição de servo, pronto para abrir a porta a qualquer momento. E a segunda coisa que aprendemos aqui, que servo não só pronto para abrir a porta, mas disposto a ir aonde o seu Senhor manda ele ir, na hora que ele vier até a casa e a porta estiver aberta. Então é abrir a porta imediata e ir aonde o Senhor mandar. É essa a posição que o Senhor espera. E mais o que? Mais uma coisa, fazer aquilo que Ele ordenar. Mas parece que tem uma percepção em nós como cristãos, porque nós não estamos prontos nem para atender o Senhor, nós não estamos prontos nem para ir aonde o Senhor nos manda, e nós não estamos prontos para nem fazer aquilo que Ele tem nos ordenado fazer como cristão. Aí a pergunta é, será que nós estamos tendo atitude de servos fiéis ou estamos tendo atitude de servos negligentes? É uma reflexão para nós. Porque essas características aqui não podem afastar da vida de um servo de hipótese alguma. Versículo de número 37. Bem-aventurado é os servos aos quais o Senhor vier a achar, o quê? Vigiando. Em verdade vos digo que se girar e o fará assentar-se à mesa. E chegando-se, o servirá. Primeira coisa que eu aprendi aqui nesse versículo aqui. Servos na mesma posição que o Senhor os deixou, mesmo após esperar por longo tempo, o cansaço não faz ele desanimar. Independente do tempo que ele fica na posição, independente da hora que ele está, a espera, o cansaço e a paciência é companheira dele nesse aguardo do seu Senhor. Mas não tira ele da posição, ele nem usa isso como argumento para desobedecer a ordem do seu Senhor. É o cansaço, às vezes ela pode chegar, é o desânimo, às vezes pode bater, mas isso não pode ser o pretexto que nós devemos usar para sair da posição de servos fiéis. Às vezes é chato, né? Às vezes cansa esperar, às vezes não temos paciência para esperar. Mas o servo fiel, ele permanece nessa mesma posição, na mesma posição que o Senhor deixou, independente do cansaço e do tempo que levar. Nós não temos paciência, irmãos. Nós não temos. Nós estamos nesse mundo globalizado, sem paciência. O mundo quer coisas muito rápidas. E o processo de Deus para realizar aquilo que Ele prometeu, e também para realizar algumas coisas por nós, em nós, esse processo às vezes é demorado e leva tempo. E o que Deus quer de nós? Espere. Simplesmente
espera. Deus um dia fez a promessa para um homem, para a geração dele. Ele só passou 430 anos para que a promessa pudesse acontecer na vida dos seus descendentes. Se o homem esperou, nem viu, mas a sua geração viu, esperou tudo isso, porque eu e você não podemos esperar mais um pouquinho de tempo. Paciência, vamos ter paciência. A segunda coisa que eu aprendi aqui nesse versículo é que posição de fidelidade é uma razão muito importante que Deus quer de cada um de nós. E nós devemos nos apegar a ela, posição de fidelidade. E às vezes nós não estamos em posição, mas não em posição que o Senhor nos colocou e nem em posição de fidelidade. Hebreus capítulo 2, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se apegue com firmeza e fidelidade àquilo que você já aprendeu da palavra de Deus, aquilo que foi pregado, ensinado para você. Não abra mão disso de hipótese alguma. Fidelidade exige o que? Essa obediência ao apego e à prática das regras do nosso Senhor. Mas nós somos relativos enquanto às regras. Nós não escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação. Quando eu deixo de ser fiel, ter a posição de fidelidade ao Senhor, eu estou abraçando a negligência da minha salvação, conforme Hebreus 2, versículo 1 e 3 aqui. Às vezes, não parece que às vezes nós brincamos com a nossa eternidade? Às vezes não parece que nós levamos a nossa vida de salvo, a nossa espiritualidade assim mais ou menos, de qualquer maneira, não tem preocupação, nós somos negligentes na nossa vida e relacionamento com Deus. Isso, quando nós levamos de qualquer maneira, está demonstrando que nós estamos negligenciando tão grande bênção de salvação. Fidelidade, é fidelidade. Terceira coisa que eu aprendi nesse versículo, servos abrir a porta para o servir, e ele entra, troca de vestes, manda o servo sentar e serve os servos dele. É uma coisa incomum. O que se espera é que o servo sirva ao Senhor. Mas aqui Jesus está mostrando outra coisa, que aqui, nesse aspecto aqui, nesse pensamento de igreja e o encontro com o Senhor, é o Senhor que vai servir os teus servos. A generosidade do Senhor como retribuição àqueles que permaneceram fiéis. Fidelidade gera, não vou usar a palavra gera, generosidade, bondade da parte de Deus como recompensa para a nossa vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena continuarmos sendo fiel ao Senhor. E o que eu aprendi aqui nesse versículo, a quarta coisa é que é uma extrema humildade de um Senhor assumir uma posição de servo para servir os seus servos, e não sei, em altas horas da noite, a qualquer hora, não sei, mas ele serve e está à disposição. Essa extrema humildade é o que Cristo nos ensinou no livro de João, capítulo 13, quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Todos sentaram na mesa, todos sentaram, todos queriam comer, todos queriam beber, todos queriam estar sentados ao lado de Jesus. Mas ninguém olhou para o lado e viu lá que tinha uma bacia, uma toalha e um pote de água. E Cristo vê esses recursos e vai lá e pega e vai lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram meio incomodados com aquilo, alguns não queriam aceitar. E é isto que Cristo está nos mostrando, que naquele dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, haverá uma recompensa, a qual o Senhor vai tratar os servos fiéis de uma maneira diferente. Principalmente com muita bondade e muita generosidade. O que nós vivemos de bondade e generosidade daqui, de Deus, aqui é incomparável com aquilo que nós vamos contemplar e viver por toda a eternidade na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 38, ele fala assim, o que se vier na segunda vigília, na terceira, ou se achar assim, bem-aventurados são os tais servos.
A vinda de Cristo será de uma maneira sem aviso prévio. Ele não vai avisar, vou amanhã, vou depois, daqui 30 dias, ou vou daqui a um mês. Não, não tem aviso prévio a nós. Ele virá. É por isso que eu e você devemos estar preocupados de nos preparar cada vez mais para esse momento. Que mesmo que Ele não vier não buscar a sua igreja hoje, mas quem garante que eu não posso ser levado hoje? Quem garante que você ou alguém vai ser levado hoje? Mesmo que Ele não venha buscar a igreja hoje, mas quem garante que eu e você vamos chegar até amanhã? Às vezes eu tenho uma percepção que às vezes nós estamos vivendo igual aquele rico. Teve uma colheita muito grande, vou preparar agora os celeiros grandes aqui e vou viver com prazer, regalado e usufruir de tudo. Aí Jesus fala assim, mas você é tolo, se pedir a tua alma essa noite, o que você tem para oferecer? Às vezes nós estamos querendo usufruir simplesmente das coisas terrenas e nos apegamos a isso, mas nós esquecemos de nos apegar àquilo que é eterno. O que cabe a nós é viver com uma incerteza do dia e da hora do Senhor. Nós devemos conviver com isso, do dia e da hora da vinda, ou que o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Nós temos que viver com a certeza que Ele vai vir buscar a qualquer momento. A incerteza que nós não sabemos qual é essa hora. Então, é a qualquer momento. E é por isso que nós devemos estar mais atentos à nossa posição, a qual Deus nos chamou como servos. A demora também é um modo de testar a nossa fidelidade, principalmente fidelidade de servos. A demora pode ser um processo de Deus trabalhar em cada um de nós, mas também a demora é um processo de provação até que ponto vai a nossa fidelidade. É para testar, é para ver até onde nós vamos. Às vezes as coisas demoradas, elas se tornam cada vez mais prazerosas para nós, quando nós recebemos isso, principalmente quando ela é muito demorada. E às vezes nós ficamos desesperançosos, quando a coisa demora demais. Às vezes nós ficamos cansados. Mas é isso que nos prova a dimensão de nossa fidelidade, até onde ela vai. A pergunta é, a sua fidelidade, a minha, e a nossa fidelidade como igreja, como cristão, ela tem limite? Até que ponto nós continuamos nessa mesma posição? A quarta coisa que eu aprendi nesse versículo aqui, que a vinda de Cristo vai ser uma confusão danada, a busca da sua igreja, vai ser uma confusão. E vai ser uma ruína, principalmente para os ímpios. Vai ser prazer e alegria para a igreja e confusão e ruína para os ímpios. Aqueles que rejeitaram, aqueles que desprezaram, e aqueles servos que foram encontrados despreparados para esse grande dia. É por isso que o profeta pequeno falou assim, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, fique preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. Para que não essa ruína, ou esse caos não venha nos alcançar. Mas que nós possamos continuar aquela alegria, aquele júbilo de ter um encontro com o nosso Senhor, no dia que Ele resolver buscar a sua igreja, nos buscar. Versículo de número 39 até o versículo de número 40, ele fala a respeito do pai de família que está guardando a sua casa por causa do ladrão. Servos fiéis, ele não sabe a hora, mas tenha certeza que ele virá. 1 Tessalonicenses 5,6 diz, portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, mas permaneçam atentos e sejam sóbrios. Porque o povo aqui estava vivendo de qualquer maneira, se embriagando, comendo, bebendo, em farras, fazendo tudo que a carne arrastava eles a fazer, eles estavam fazendo e abraçando. E às vezes eu tenho uma preocupação com nós, se nós também não estamos sendo influenciados por esse tipo de coisa também. Vivendo a nossa vida de maneira desorganizada e desregrada, como salvos do Senhor, como servos do Senhor. É uma reflexão, porque se ele tem certeza de que ele virá ter o encontro com esse servo, então o que mais espera desse servo? Continue
sendo fiel, independente do tempo que levar. Mas no versículo de número 41 aqui, muda tudo. Versículo 41 aqui, Jesus está pregando para um público e para os seus discípulos. Mas aqui nesse versículo de número 41 muda. Parece que muda o alvo dos ouvintes que Cristo queria atender. E essa pergunta é uma pergunta que esclarece muita coisa. Quando Pedro chega e faz a pergunta para Jesus, versículo de número 41, Senhor, isso diz respeito, essa parábola é para nós ou é para todos? É para nós ou para todos que estão aqui? Me explica. Então essas perguntas esclarecem algumas coisas e posição para nós que somos servos. Porque se Cristo estava dirigindo para todos ali, de repente Pedro faz essa pergunta, é porque Pedro tem alguma dúvida na cabeça dele. E eu gosto de Pedro, que Pedrão é um camarada que ele cometia erro algumas vezes, mas ele dava a cara a tapa e ia e perguntava. Cometeu vários erros, lógico, mas ele ia, não tinha medo, ia. É por isso que ele foi o primeiro a andar sobre as águas. Todo mundo estava com medo, pensando que era fantasma, e ele não quer andar, já que é o Senhor, eu vou. E andou, Mateus capítulo 14, ele foi e andou. E de repente o povo saiu a notícia ali que estava perguntando, quem era Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus? E todo mundo falava, é um profeta, é Jeremias, é Elias, é um profeta, é um qualquer. Ele falou assim, tu és o filho do Deus Altíssimo. Então Pedro dá logo a primeira palavra, o povo saiu a notícia, Jesus ressuscitou, ressuscitou, todo mundo correndo para o túmulo, todo mundo correu, ficou parado na porta, mas Pedrão chegou depois, mas foi o primeiro que entrou lá dentro, João capítulo de número 16, João capítulo de número 20, ele é o único que chegou e entrou, os outros tinham medo, e ele foi o primeiro que chegou, quando o povo estava falando, pô, está tudo bêbado aí, tudo bagunçado aí, cheio de vinho nessa hora do dia, esse povo está tudo maluco, aí ele levanta e sem medo, sem nada, e prega o primeiro sermão, e milhares, centenas de almas se convertem. Então Pedrão é um homem de primeira ação. Esse Pedrão aqui é um homem que ele está sempre proativo, está sempre, não tem medo de errar. E ele faz isso. E ele faz essa pergunta e não tem medo de ser ignorado ou ser humilhado pelo Senhor. Aí o Senhor vai e conta a história para Pedro aqui, a parte dessa parábola aqui esclarece algumas coisas que nós vamos aprender. Porque no versículo de número 42, Jesus já começa, falou assim, diz, Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor o pôs sobre o seu servo para lhe dar tempo e ração. O Senhor falou assim, tá bom, já que você fez essa pergunta, agora eu vou esclarecer. Para o povo, em um modo geral, todos têm que aguardar a volta do teu Senhor. De cristãos todos, de um modo geral, têm que estar pronto, na expectativa, vislumbrando, aguardando, com o coração ardendo, que Cristo virá buscar a tua igreja. Mas aqui parece que ele está falando a respeito de liderança aqui. Nessa parte aqui ele já fala sobre, o Senhor deixou um servo, fiel e prudente, aqui o Senhor pôs sobre seus servos para lhe dar tempo, para dar comida no tempo e ração, a comida no tempo certo. Aí ele está falando aqui, aqueles que Deus põe de líderes sobre aqueles que são conservos dele. Aí é uma reflexão para nós, porque às vezes nós como mordomos de Deus vivemos de uma maneira infiel e imprudente. Mas o mordomo fiel e prudente, ele continua cuidando daqueles que Deus os colocou em suas mãos, colocou sobre os seus cuidados. Aqui está falando daqueles que trabalham com o Senhor, trabalham na obra do Senhor, trabalham para o reino de Deus, que Deus colocou alguém sobre os cuidados dele, ele tem que permanecer fiel, cuidando na mesma posição que Deus os colocou, alimentando no tempo certo e com a alimentação apropriada. É por isso que Paulo escreve aos 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa, irmãos, homens, que nos considere como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado fiéis. O que Deus quer de mim como pastor, de você como líder, de você líder de qualquer departamento da igreja, é quando Ele nos colocou nessa posição, que Ele quer nos encontrar, continuar cada vez mais na fidelidade, naquilo que Ele nos colocou e cuidando daqueles que Ele colocou sobre os nossos cuidados. Amém, irmãos? É uma reflexão. Porque se nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus,
Então, por que que algumas vezes nós temos alguns comportamentos que não estamos bons e nem fiéis mordomos das causas do reino de Deus? Isso é uma reflexão para nós como liderança. E dá o quê? Alimentação que no tempo certo tem que dar alimentação. Tem a hora certa, tem o tempo adequado para pregar. E o que é isso? É o que Paulo escreve em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra. Em qualquer tempo, em todo tempo, pregue a palavra, toda a palavra que vem ou procede da boca de Deus. Nós como os ministros de Deus, nós como servos de Deus, nós como os dispenseiros de Deus, nós não temos uma função a não ser a mais especial e a mais importante. É continuar pregando com fidelidade a palavra de Deus, ensinando com fidelidade a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, encorajando, animando, discipulando, repreendendo, encorajando e tendo paciência com cada um deles. Às vezes dá servo que dá trabalho, não dá? Às vezes tem servo que tira o capataz do sério. Mas o capataz tem que ter postura de capataz fiel. Capataz que não extrapola. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Tempo certo. E qual é o tempo? É qualquer momento, é em todo tempo, com a palavra de Deus preparada para ensinar, repreender, encorajar, para fazer o quê? Ter paciência e ensinar por essas pessoas. E a terceira coisa é uma alimentação apropriada. E a alimentação é a palavra de Deus. É o que Jesus falou em Mateus capítulo 4, versículo 14. O homem só fica vivo com de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o verdadeiro pão, esse é o verdadeiro alimento. É a palavra de Deus, é a alimentação apropriada. O que nós vemos em um mundo hoje, numa cultura caída, é porque nós vemos muitas pessoas se dizem servos, mas estão fazendo o quê? Estão ofertando qualquer coisa para as pessoas, não têm o tempo certo e nem a alimentação apropriada para aqueles que Deus colocou sob os cuidados dele. E a alimentação única e apropriada para nós como igreja é a palavra do Senhor. O que Deus cobra de cada um de nós como ministros, nós como os líderes na casa de Deus, nós como os mais maduros espirituais, é que estejamos sempre preparados com a alimentação apropriada para quando aparecer ou Deus colocar algum faminto ao nosso lado, nós temos pão para oferecer. Cristo Jesus. É que os dois, quando está subindo no livro de Atos capítulo 3, se estiver enganado, subindo para orar, Pedro e João, ele falou assim, ó, o cara olhou para ele esperando receber alguma moeda, alguma coisa, uma esmola. Ele falou, o negócio é o seguinte, eu não tenho nem ouro e não tenho prata. Olha para lá, não tenho nem ouro nem tenho prata. E falou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós não podemos ter ouro nem prata, mas pelo menos Jesus e a palavra de Deus em nossa boca, nós temos que ter para oferecer para aqueles famintos que Deus colocar em nossa volta para a glória do nome de Jesus Cristo. Alimentação apropriada. Versículo de número 43 e 44, ele falou assim, bem-aventurado é o servo que o Senhor voltar e encontrar nessa mesma posição. Fazendo assim, em verdade, ele vai colocar ele sobre todos os seus bens. Aí que está falando do caráter desse líder, esse servo, chefe aqui. O caráter dele não muda com o tempo. O caráter trabalhado com a palavra de Deus, desse homem aqui, o Senhor demorou, ou vai demorar, não sabemos que hora, mas o caráter dele não mudou. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que às vezes nós temos o nosso caráter mudado, às vezes nós mudamos de vestimenta, de caráter, assim como nós mudamos de vestimenta. E um verdadeiro servo fiel e prudente, ele mantém o seu caráter firmado e estruturado na palavra de Deus, conduzido pela palavra de Deus. Não me interessa como os outros pensam, não me interessa como os outros julgam, não me interessa como os outros me veem. O que me importa é como Cristo me vê, com meu caráter firmado na palavra de Deus. Isso é o que mais interessa para cada um de nós. Porque às vezes eu tenho uma percepção que nós mudamos nossos comportamentos para agradar aqueles que estão nos ouvindo e estão nos vendo. Mas o servo fiel não, o caráter dele é daquele ali, ó, reto. O que Cristo moldou seu caráter, moldou com a palavra, permanece da mesma maneira. Não tem um ditado que diz que a filosofia fala que a multidão não tem personalidade?
E às vezes parece que nós como crentes estamos vivendo assim dessa maneira também. Eu me lembro que naquela rebelião que os policiais estavam de greve lá no Espírito Santo, lá, o povo saiu roubando todas as lojas, salteando tudo. Até os crentes estavam roubando também as lojas, saqueando. Aí foi um crente lá e perguntou: por que você foi? Eu fui porque todo mundo estava indo. Aí eu fui também. Aí ele foi devolver, ainda bem que deu tempo ele devolver. Ele foi lá devolver e falou que não viu o que estava fazendo. Às vezes eu tenho a percepção que nós também estamos vivendo, sendo influenciados pela maioria e pela multidão. Não temos personalidade nem caráter firmado na palavra de Deus. E como que eu vou descobrir que eu sou assim? É quando as crises baterem em nossas portas, quando as oportunidades que nos agradam baterem em nossa porta, e às vezes é contra a palavra de Deus, como que nós reagimos a elas? Porque o servo, mau servo, o mau servo-chefe, aqui quando ele tem a oportunidade de maltratar, ele maltrata, ele bate, ele espanca, mas o bom servo não, ele faz aquilo que o Senhor confiou na vida dele. Ele tinha oportunidade. Nessa ausência desse Senhor soberano, ele podia espancar e bater e fazer o que quisesse. Mas o servo fiel, ele não aproveita essa ausência do soberano Senhor como oportunidade para maltratar e bater em ninguém. A segunda coisa é que a recompensa pelo trabalho fiel vai vir, independente de quando e a quantidade. A recompensa de trabalho fiel ao Senhor vai vir. Então vale a pena trabalhar fielmente para o Senhor. Vale a pena trabalhar em prol do reino de Deus com fidelidade, que a recompensa virá. Mas não vamos deixar que o tempo nos roube essa fidelidade, porque Paulo tinha um amigo, companheiro, parceiro, que era Demas. Segundo Paulo, quando escreveu Filemão, capítulo 1, versículo de número 24, ele falou: Demas é meu companheiro, cooperador, está comigo, nós estamos juntos. Mas quando ele escreve a segunda carta de Timóteo 4:10, ele falou: Demas amou esse mundo presente, me abandonou, me deixou sozinho. Então o caráter de Demas aqui mudou com o passar do tempo, e aquilo que ele era fiel no seu trabalho e companheirismo, ele mudou e amou esse mundo caído e virou as costas para aquele que diz respeito ao reino de Deus. Aí é uma preocupação, porque às vezes nós temos, é lógico que alguns de nós têm esse lapso de querer virar as costas para todos, mas aí Deus vem com a sua graça e nos segura. Mas às vezes tem gente que também não está nem aí, vem a oportunidade de deixar de ser fiel, de continuar sendo fiel ao Senhor, e ele abraça essa oportunidade e põe tudo aquilo que estava no coração guardado em prática. É uma reflexão, é uma meditação. Versículo de número 45. Aquele servo disse em seu coração: o meu senhor vai tarda em vir. Começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Aí mostra que esse servo imprudente, infiel, ele deu a oportunidade, ele deu espaço para a voz da maldade que estava guardada no coração dele. Nós temos maldade em nós, não vamos falar que nós temos, mas aí o que tal, como nós vamos lidar quando essas coisas baterem em nossa porta? Vamos dar espaço para ela, vamos estar dando ouvido para ela? Porque alguns de nós, às vezes, nós não damos a voz, espaço para essa voz da maldade em nosso coração, por falta de oportunidade. É só surgir a oportunidade, nós colocamos a nossa maldade em prática. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. É uma coisa que eu oro todos os dias, porque de vez em quando, quando o japonês me tira a sério do trabalho, Senhor, meu coração, que maldito coração. É o que eu entendo às vezes, quer dizer, não entendo na dimensão de Paulo, mas quando Paulo, aquilo que eu não quero fazer, eu isso acabo fazendo. Porque às vezes tem alguma coisa que nos arraste, quer nos arrastar para fazer aquilo que é mal, que é ruim, que é perverso. E é na onde que entra a prudência. Vou tomar cuidado, prudente, vou tomar cuidado que eu vou falar, o que eu vou fazer, não vou dar espaço para essa voz estranha na minha mente, essa voz estranha do meu coração. Mas às vezes eu tenho uma percepção que nós às vezes damos ouvido para ela. E fazemos o que ela manda. E nós nos tornamos servos da voz da maldade de nosso coração. É uma reflexão. Como que está o nosso coração?
como que está o seu? E essa voz que está dentro de nosso coração, que espaço ela tem? Até onde ela está nos arrastando? Até onde ela está sendo senhora de nós? E nós achamos que estamos triunfando. O apóstolo Pedro diz que é daquilo, o apóstolo João diz que é aquilo o homem é vencido, daquilo ele se torna escravo. E às vezes nós estamos vivendo dentro da casa de Deus, falando que somos servos de Deus, e às vezes somos escravos das nossas atitudes, escravos da nossa imprudência, escravos dessas vozes estranhas, que às vezes está nos arrastando para a vida de impiedade e de rebelião contra Deus. A segunda parte que eu aprendi aqui nesse versículo aqui é que o tratar o próximo que está na mesma posição que o servo do Senhor. Tratar da mesma maneira que o Senhor pôs e tratar na mesma posição, você se comparar a eles. Aqui é onde que entra a democracia, você se igualar a todos que estão em sua volta e não se sentir mais importante e nem melhor e na posição de maltratar ninguém. Porque aqui esses servos aqui, ele era líder, mas os servos eram do soberano, era do Senhor. Ele não era diferente, era todos servos do mesmo Senhor. Então, quando nós temos essa atitude de nos comparar a igual ao próximo, como servo nos igualar e não nos colocarmos para cima, mas na mesma posição ou mais humilde, isso é virtude que nós devemos desenvolver cada vez mais na nossa vida. É uma reflexão. Versículo de número 46 até o versículo de número 48, quando esse Senhor chegar, e quando ele encontrar esse servo, e quando ele vê, na hora que ele não esperou, e o seu Senhor chegou. Aí fala que o servo, quando não soube a sua vontade, se aprontou e fez a vontade, será castigado e açoite aqueles que não fizeram. Ou aqueles também que não sabia, mas também não fez porque não sabia, será castigado. Aí a primeira coisa que eu aprendi aqui, a recompensa é inevitável. Tanto do bem que nós fazemos em prol do reino de Deus, quanto para a maldade que nós fazemos contra aqueles que pertencem a Deus. A recompensa é a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é inevitável. Essa recompensa vai vir. Tanto os santos quanto os ímpios, quanto aqueles que são igreja e aqueles que são ímpios, que não tem nada com a palavra de Deus, vai ter a sua recompensa e justa recompensa. A preocupação e a pergunta para nós aqui nessa noite é: que tipo de recompensa nós vamos ter naquele dia que nós tivermos e termos o encontro com o nosso soberano Senhor? Vai vir essa recompensa, não tem mundo neutro aqui. Tanto os ímpios como os santos vão ser recompensados segundo as suas obras, segundo os seus comportamentos aqui. A segunda coisa que eu aprendi aqui nesse versículo é que o julgamento virá, é inevitável. A recompensa é uma e o julgamento. Sabe, Deus vai julgar todos nós, eu, você, crianças, velhos, antigos, todos vão ser julgados, comparecer diante dele, todos vão ser julgados. Mas aqueles que são lavados e remidos no sangue do Senhor já sabem qual é a sentença que ele já tem para eles. E o ímpio está ignorando. E a outra coisa que nós aprendemos nesse versículo aqui, que o julgamento vai ser severo, principalmente com aqueles que sabiam a vontade do Senhor e não fizeram a vontade dele. Está falando aqui, vai ser mais severa. Por isso que ele falou assim, aquele que muito foi dado, muito vai ser cobrado, porque vai ser severa para aqueles que conhecem a vontade do seu Senhor e são negligentes com a vontade dele. O castigo vai ser severo. Mas aqui é bom que vai ser castigo tanto para aqueles que foram negligentes, como aqueles que não conheceram, mas viveram na desobediência, vai ser castigado da mesma maneira. Mas a dimensão de castigo para aqueles que já conhecem a vontade do seu Senhor é maior ainda. É uma preocupação para cada um de nós. E eu quero encerrar essa pregação fazendo algumas aplicações. Para nós sermos crentes, o que Deus aguarda e espera de cada um de nós: fidelidade e prudência. Eu quero falar para vocês, vale a pena ser fiel até o fim.
independentemente da circunstância que eu e você estamos enfrentando ou vamos enfrentar. Vale a pena ser fiel. Essa fidelidade vale tanto a pena que é o que Hebreus capítulo 11, versículo 38 ao 40, diz: quais homens ao qual o mundo não era digno de tê-los, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, a terra, outros que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver provido Deus coisas melhores para eles, porque o mundo não era digno de tê-los eles aqui. Vale a pena ser fiel, independente da circunstância, independente do que eu e você estamos enfrentando e vamos enfrentar, vale a pena ser fiel. E a maior bênção é essa confissão. Pessoas que o mundo não é digno de tê-lo, é quando o Senhor virá buscar a sua igreja, buscar os seus santos, buscar o seu povo. É o mesmo multidão quando Apocalipse 7, versículo 9 ao 12, quando fala daquela grande multidão de todas as nações, tribos e línguas, estavam louvando e engrandecendo o nome do Senhor junto com os anjos, e os 24 anciãos gritando: aleluia, salvação e poder pertence ao nosso Salvador. Que nessa multidão, quando Cristo buscar a sua igreja, que eu e você possa estar sendo contados junto com essa multidão, podamos nos encontrarmos lá, mas tem que ser fiel, fidelidade constante e prudência com prática, como característica na vida de nós como cristãos. Vale a pena. Eu sei que não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, mas vale a pena ser fiel. A recompensa é incomparável. Tudo que nós vamos receber e vamos viver lá na eternidade com o nosso Senhor é incomparável com aquilo que nós estamos sofrendo aqui. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais lágrimas, lá não vai ter mais doença, lá não vai ter mais fome, lá não vai ter mais nenhuma dessas misérias, porque lá tudo é perfeito na presença de nosso Senhor. Vale a pena continuar sendo fiel, vale a pena guardar dentro de mente que o Senhor virá buscar a tua igreja a qualquer momento. É isso que o Senhor espera. Ele não espera que você seja mais qualificado, ou seja mais rico, ou seja mais sábio. Deus quer que você seja mais prudente e fiel. É isso que Deus quer de cada um de nós, como igreja do Senhor. Essa é a meditação que eu deixo para cada um de nós. E saiamos daqui nesta noite, preocupado com a nossa eternidade. E como nós estamos valorizando, ou se nós estamos preocupados com ela ou não. E como nós estamos tratando essa grande bênção de salvação. Para quando aquele dia, o Senhor decide, é hoje que eu vou buscar a tua igreja, possa encontrar você, eu, nós, a igreja Betel de Hamamatsu, Suzuka, Kuana, todas as igrejas, os cristãos de todas as denominações, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, encontrar fiel, ali vigiando e pronto para atender o seu Senhor e subir com Ele. É essa a oportunidade. Às vezes nós esperamos tanta coisa, nos preparamos para tantas outras coisas no mundo, mas nós nos preparamos para aquele grande dia. E o convite, nesta tarde, nessa noite, vamos nos preparar para aquele grande dia, quando o Senhor buscar a sua igreja, buscar e que possa achar eu e você preparado e digno, quando Ele falar assim: vem possuir por herança aquilo que está separado para vocês. Que eu e você possa estar naquela grande multidão, aquele dia cantando aleluia, louvado seja o Cordeiro, dele pertence o poder e a salvação em toda a glória. E nós vamos estar na presença de nosso soberano eterno, Rei e majestade por toda a eternidade. Então vale a pena ser fiel. Mas tem que ter essa característica: prudência, fidelidade e prudência como servos. Quero orar por nós. Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, meditamos na Tua palavra. Então nos ajude a ser servos fiéis, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que nós não conseguimos com nossas próprias forças, mas nós temos o divino Espírito Santo, nós temos a Tua palavra, nós temos a Tua graça sobre a nossa vida. Continua trabalhando em nós, Senhor, para que nós possamos ser servos prudentes e fiéis, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.